A paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma manhã de leitura bíblica. Estamos em 1 Samuel, capítulo 30 e 31, e hoje avançaremos para 2 Samuel, capítulo 1. Temos aqui no capítulo 30 como que Ziclag é conquistada pelos amalequitas e levam cativas todas as mulheres e filhos e todo o gado. É saqueado e ela é queimada. E quando Davi chega, depois de ter sido dispensado do rei Aquis da batalha, por conta da desconfiança dos príncipes dos filisteus, quando Davi chega à cidade e vê aquele cenário, os seus homens veem aquele cenário, eles se angustiam muito e os homens estão ao ponto quase de apedrejar o próprio Davi por os ter conduzido a esta sorte. Davi então vai consultar o Senhor, sabendo se seria da vontade do Senhor ele enfrentar os amalequitas e recuperar então as mulheres e os seus bens e os filhos, e o Senhor dá-lhe uma resposta favorável em que os entregaria na sua mão. Davi então alcança os amalequitas e consome todo aquele exército, à exceção de alguns homens que conseguiram fugir, mas consegue recuperar as suas esposas, os seus bens e os seus filhos. Então volta a haver ali uma alegria naqueles homens e naquela cidade, apesar dela agora estar muito destruída, mas pelo menos as mulheres e os filhos e os bens tinham sido recuperados. Davi então divide o despojo dessa guerra com todos de uma maneira igual. Havia alguns que não tinham tido força para alcançar os amalequitas, mas mesmo assim Davi impõe aqui um estatuto de que todos deveriam receber da mesma parte. Temos depois no capítulo 31 o fim da vida de Saul, como ele cercado ali pelos filisteus acaba a ser morto. Ele mesmo toma fim à sua vida. Ele, de uma vez que estava ali cercado pelos flecheiros, com medo de que os filisteus o matassem e fossem escarnecidos, zombassem dele, o levassem talvez prisioneiro, torturassem, com medo disso, ele mesmo acaba por pôr fim à sua vida. Morre então Saul, também os seus filhos, incluindo Jonatas. No 2 Samuel, capítulo 1, temos então como que essa notícia chega então a Davi. Há aqui um homem que se aproveita da situação e diz que ele mesmo tinha se lançado sobre Saul a pedido do mesmo, querendo aqui talvez alcançar algum tipo de vantagem junto com Davi, porque ele sabia que havia uma contenda entre Davi e Saul. Mas Davi, ele age de uma maneira implacável. Ele manda matar esse homem por ele não ter temido ferir o ungido do Senhor, e depois faz aqui um pranto pela morte de Saul e do seu grande amigo Jonatas, filho de Saul. O capítulo e versículo que eu gostaria de destacar é o capítulo 1 do 2 Samuel, versículo 16, que diz assim: E disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. Nós vemos aqui como que a mentira não compensa. Esse jovem que chegou aqui perto de Davi, com uma notícia que ele achava que ia agradar Davi, ele achava que ia ganhar aqui favor de Davi, e mente ao dizer que ele tinha morto Saul, mesmo que fosse a seu pedido, mas ele tinha morto, tinha trazido a coroa, e esperando aqui que Davi lhe desse algum louvor, alguma coisa, porque havia uma contenda ali entre os dois. Mas nós vemos que não foi isso que aconteceu. O próprio Saul, ele se matou. O próprio Saul tirou a sua vida. E esse homem quis tirar aqui alguma vantagem junto de Davi, e Davi então lhe dá aqui a recompensa e a paga pela mentira. E eu vejo aqui de uma maneira simbólica como que a mentira a esse homem trouxe morte, e como que a nós também a mentira traz morte, porque o salário do pecado é a morte, e a mentira é um pecado como outro pecado que nos traz uma dívida e uma morte e uma separação do nosso Senhor. Nós vemos que às vezes pequenas coisas, pequenos assuntos, pequenas situações, nós temos facilidade em inventar, em mentir, para ganhar uma vantagem, para ganhar algum estatuto, para não ficar para trás. Mas isto traz morte, isto traz separação, isto traz pecado. E a gente tem que se deixar dessas coisas, por muito que nós pensemos que sejam pequeninas. A mentira, ela nunca subsiste por si própria.
nós precisamos sempre de inventar outra mentira para justificar a primeira, e isso é uma bola de neve e quando vemos não conseguimos sair dela. Então que a gente não venha a fazer como esse homem aqui. Esse homem que quis tirar uma vantagem, uma mentirinha só, não vai fazer mal, ninguém estava lá, ninguém viu, mas Deus viu, o Senhor vê tudo e o Senhor contempla às vezes as nossas artimanhas e as nossas mentiras e Ele se entristece connosco. Que a gente possa ser a verdade, falar a verdade, andar somente na verdade, porque andando em verdade, andamos em justiça. Deus abençoe a vida de cada um e até amanhã.